Bom dia, meus irmãos. Paz seja convosco. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, Bispo Ricardo, Bispo Elaine, os demais irmãos, obreiros, pastores auxiliares, alunos da nossa escola de ministério. É maravilhoso estar aqui. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar com a família de Deus, fazer parte dessa família. Aos 9 anos de idade, uma igreja adolescente. Mas é como o Bispo Ricardo falou nesta manhã, meus irmãos, perseverança. Obrigado, Tatiane. Perseverança. É a constância, né? Todo dia, sempre. Independente das situações, meus irmãos, a importância de nós estarmos servindo a Jesus. Então, eu me sinto em casa, eu estou à vontade, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Bispo Ricardo, Bispo Elaine, pelo convite que vocês nos fizeram para estar trazendo a palavra de Deus nesse dia tão especial, quando mais uma igreja do Templo das Águias, uma igreja que nasceu para fazer a diferença, começou há 9 anos atrás. Certamente, quando você entrou nesta igreja, a sua vida estava bagunçada, você estava com sérios problemas, mas você entrou nessa porta. Você entrou nesta igreja, você e a sua família, e você pôde conhecer Jesus. Você pôde ser apacentado, está sendo amado, cuidado. E é assim que faz a obra de Deus. Você experimenta o amor, o cuidado de Jesus, e você começa a fazer isto na vida de outras pessoas. Então, eu quero pedir que você fique em pé. Nesse momento, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e versículo 5. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. É o texto que nós vamos usar nesta manhã. Bispo Ricardo, Bispo Elaine, muito obrigado pelo carinho, pela maneira como somos recebidos aqui nesse dia. Obrigado, pastor. Obrigado, obreiros, Rubinho, né, sua família, Tatiane, o Everton, os demais irmãos. Muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado. Diz assim a palavra do Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo Jesus. Amém? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta manhã. Que o Espírito do Senhor esteja falando em cada coração nesta manhã. Senhor, que eu venha a ser uma ferramenta de bênçãos na vida desta igreja. E que neste dia, Senhor, esta igreja receba um presente maravilhoso da Tua parte. Espírito Santo, o Senhor conhece as nossas necessidades. Somos o Teu povo, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração nesta manhã, que possamos ouvir a Tua voz e guardar, Senhor, no mais profundo do nosso coração, para obedecermos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu nome seja engrandecido para todo sempre e eternamente. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se, meus irmãos. O Bispo Ricardo ele já comentou aqui sobre o livro, e eu quero
aqui no meio da pregação, talvez eu mencione, mas eu escrevi esse livro por algumas razões. Por exemplo, pessoas que gostam do assunto de libertação, líderes de células, você que é um líder de célula, você que gosta, como povo de Deus, a gente precisa ter esse sentimento, você que gosta de ajudar as pessoas a se livrar dos problemas espirituais. Aqui está uma ferramenta muito boa para você. Quando você conversa com alguém, você já vai detectar os sintomas, quando a pessoa fala para você o que está acontecendo na vida dela. Então você vai poder ajudar. Então este livro é uma ferramenta prática que você pode usar no seu dia a dia. Pastor, quem deve ler este livro? A igreja. Eu vou mencionar aqui, nós estamos numa luta, irmãos. Entenda você uma coisa, desde o momento em que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você se alistou. Você se alistou no exército de Deus. Então, nós precisamos estar prontos para lutar, para guerrear. E esse livro fala então sobre isto, libertação e guerra espiritual. Eu comecei a minha vida cristã ajudando o meu pastor, meu sogro, reverendo Joaquim dos Santos Oliveira, bispo Ricardo, bispo Elaine. Ele andava rápido, ele tinha uns passos grandes, e eu tinha que correr atrás dele. Carregava a sua mala. E quando a gente entrava numa casa, num lar em que ele era chamado para orar, ele chegava no portão e os demônios já diziam: o que você veio fazer aqui, bigodudo? Tinha um bigodão enorme assim. Aí ele dizia assim: eu vim aqui para te expulsar. Então eu comecei nesta área de libertação, eu entendi que Jesus estava me chamando desde cedo. Você vai observar neste livro que eu relato aqui um sonho. Este livro também é fruto de um sonho que Deus me deu. Então, eu tenho certeza que nesse dia especial, obrigado, bispo. Nesse dia tão especial, irmãos, eu quero compartilhar esse conhecimento com vocês de libertação e guerra espiritual. Como assim, pastor, guerra espiritual? Salvar almas, tirar as pessoas das mãos do diabo é uma guerra espiritual. Você trava uma guerra espiritual. Mas como eu disse, desde o momento em que eu e você aceitamos a Jesus, nós estamos nessa guerra. Não tem como retroceder. Talvez você pense assim: pastor, mas eu não quero me envolver nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, nas coisas de guerra. Você já está envolvido, meu querido. O que você tem que fazer é como saber lutar. É como saber guerrear. Envolvido você já está. Não existe campo neutro na vida espiritual. Ah, não, eu não vou me envolver com o inimigo, e daí ele não me ataca, ou ele não se envolve comigo. Isso é um engodo dele, irmãos. É uma mentira. Eu pergunto para você, como é que você vai lutar com alguém que você desconhece? Você não sabe como, você não sabe as estratégias que ele usa, você não sabe as armas que ele está trabalhando contra você. Então esse negócio de dizer assim, porque eu já ouvi isso, sabe, irmãos? Deus chama o povo dele para lutar e a pessoa diz assim: não, eu não vou me envolver, eu quero ter uma vida normal, bispo Ricardo. Eu quero ir para a igreja, da igreja eu quero ir para casa, de casa daí eu vou para o meu trabalho, daí eu volto para casa, daí eu vou para a igreja. Não existe campo neutro, irmãos. E é exatamente nesse tempo que o inimigo pode estar se investindo contra a sua vida, contra a sua família. E esse livro não é para causar medo nessa área, não. É para lhe dar conhecimento e você saber como lutar. Tá certo? E eu quero falar nesse assunto, então,
eu vou estar abordando na pregação esse assunto. A guerra, ela começa na mente. Põe o dedinho assim na sua mente e diga assim: toda batalha começa aqui, na minha mente. Começa. Toda batalha, ela começa na nossa mente. Ela começa de uma base. Uma fortaleza, ela começa a partir de uma base. E ela começa na nossa mente. Então, o assunto de hoje, dessa manhã, pode vir à noite também, bispo? Você pode acompanhar novamente à noite. Grandes fortalezas foram construídas ao longo dos anos em várias partes do mundo. Se você entrar no Google, na internet, você vai ver as fortalezas que foram construídas na América do Norte, no Oriente Médio. Elas foram construídas na Europa. No Brasil, há mais de 350 fortalezas edificadas. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles a construíram. O significado da palavra fortaleza é sinônimo de fortificação, algo muito resistente. A fortaleza é uma proteção. Uma definição mais ampla do que é fortaleza é uma edificação militar construída para funcionar como defesa em tempos de guerra. Por exemplo, Neemias, um personagem bíblico que viveu no ano 464 a.C. Quando ele era copeiro do rei Artaxerxes Longímano, na Pérsia. No capítulo 1, do versículo 1 de seu livro, ele diz assim, estando eu em Suzã, a fortaleza. A fortaleza em Suzã estava preparada militarmente contra qualquer ataque dos soldados inimigos. Por quê? Porque ali na fortaleza de Suzã estavam os nobres, os governantes e os reis. Então, o sentido de fortaleza, ela é construída para proteger algo. Quando uma fortaleza ela é construída na mente, ela é construída para fortalecer, proteger algo. A palavra fortaleza tem várias acepções. Ela pode se referir ao nome próprio de uma capital, fortaleza. Pode também se referir a um lugar onde se pratica alguma coisa ilegal. E as pessoas que estão ali dizem assim, ninguém vai nos pegar. Se julga um lugar protegido. Como pode se referir também às virtudes de uma pessoa, como por exemplo, admiro a postura da Ana, é uma fortaleza diante das adversidades. Mas de acordo com a palavra do apóstolo Paulo, a palavra fortaleza pode também se referir ao modo de uma pessoa pensar. Normalmente, uma fortaleza ela é construída sobre uma base. E essa base é de baixo para cima. Esse imóvel, por exemplo, esse prédio, ele não começou de cima para baixo, ele começou de baixo para cima. E conforme as palavras de Paulo, ele diz que as fortalezas espirituais, elas são construídas de cima para baixo. Ou seja, elas são construídas a partir da nossa mente, que é uma base. Provavelmente você já ouviu dizer que a batalha começa na mente. Quem já ouviu essa frase? Toda batalha começa na mente. E é verdade. A batalha espiritual, ela se trava primeiro na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha. É uma batalha de quê, pastor? De pensamentos e opiniões. Peço perdão ou não? Vou ou não? Ligo para ela ou não?
Ligo para ele ou não? Eu falo ou não falo? E por aí vai. Então, podemos entender que fortalezas são áreas onde somos mantidos cativos, prisioneiros, devido à nossa forma de pensar. No versículo 5, olhe na sua Bíblia, olha o que diz na sua Bíblia no versículo 5: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Paulo fala aqui a altivez ou sofismas. O apóstolo Paulo chama esses pensamentos de altivez ou sofismas, que são argumentos sedutores. Aparentemente estão corretos, mas na realidade são mentiras de Satanás e seus demônios, gerando em nós sentimentos e comportamentos contrários à palavra de Deus. Então, se a base é a nossa mente, Satanás lança na nossa mente argumentos sedutores, que parecem ser verdades, mas que na verdade são mentiras. São setas do maligno lançadas na nossa mente para gerar em nós sentimentos e comportamentos contrários àquilo que a palavra de Deus diz. Alguém já dizia: semeie um pensamento e você vai colher uma ação. A nossa ação é resultado daquilo que nós pensamos. Semeie uma ação e você vai colher um hábito. Semeie um hábito e você vai colher o caráter, que por sua vez vai gerar o destino de uma pessoa, o céu ou o inferno. Então, pensando nisto, meus irmãos, eu quero falar sobre algumas coisas inseridas nesse texto de Paulo. Está no versículo 4, a primeira palavra: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Eu e você, como eu já disse, nós estamos numa guerra. Goste você ou não disso, de ouvir isso, mas eu e você estamos numa guerra. Paulo fala aqui, armas da nossa milícia, todos nós. As armas da nossa milícia não é só para mim, mas para todos aqueles que aceitaram Jesus. Por isso Paulo diz, porque as armas da nossa. Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, ele também diz que a nossa luta não é uma luta do bispo Ricardo, da bispa Elaine, ou de algum irmão, não, é a nossa. Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não são uns contra os outros. Então, ou nós somos guerreiros ou nós somos prisioneiros dela. Milícia é um substantivo que indica uma guerra. Então, não é uma guerra contra as pessoas, mas é em favor delas. E eu menciono no livro, eu falo aqui, meus amados, é transportar pessoas das trevas para o reino do Filho de Deus. Libertação, guerra espiritual é saquear o inferno. É quando você realiza um culto de célula. É quando você está aqui na igreja. É saquear o inferno e povoar o céu. Não é uma guerra contra as pessoas, mas é em favor delas. Não é uma guerra, meus irmãos, que nós usamos armas de fogo. Não é uma guerra que nós usamos tanques, bombas, minas, submarinos. Nessa batalha, os nossos inimigos são espirituais. Então, as nossas armas, elas são espirituais, a fim de guerrearmos contra as forças opositoras do mal. Por isso que na Bíblia, nós somos chamados de soldados. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então nós fomos alistados para combater. A segunda palavra está no versículo 4,
Paulo disse: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Observe no versículo 4 que a palavra está no plural, as fortalezas, indicando mais de uma, podendo ser muitas. O início começa na mente, mas ele pode se instalar em várias áreas da nossa vida, várias fortalezas. Por isso Paulo diz as fortalezas. A intercessora Cindy Jacobs definiu uma dessas fortalezas como sendo um lugar fortificado que Satanás edifica para exaltar a si mesmo contra o conhecimento e os planos de Deus. Então, uma fortaleza, ela é instalada na mente de uma pessoa, na vida de uma pessoa, na área de uma pessoa, para exaltar Satanás. Para que Satanás, então, cumpra os seus planos e os seus propósitos na vida dessa pessoa. Fortalezas são estruturas espirituais fortificadas pelos demônios, levantadas tanto na mente das pessoas como nos lugares. Como assim, pastor? Não é só então na mente de uma pessoa? Não. Pode iniciar na mente de uma pessoa, mas pode estar instalada na casa de uma pessoa. Como pode estar instalado aonde as pessoas vivem, onde as pessoas trabalham. Há alguma área na sua vida em que você não quer que Jesus entre? Então é uma fortaleza. Bem, Jesus pode tocar nessa área, Jesus pode mexer nessa área na minha vida, mas tem uma área que ele não vai. Então é uma fortaleza. Algo está sendo protegido ali. Você guarda algo em seu quarto que não permite nem mesmo que pessoas da sua família tenham acesso? Eu já conversei com pessoas. Ela percebe que a família não está bem e ela diz assim: pastor, no quarto do meu pai, da minha mãe, ninguém pode entrar. Há fortalezas. Isto pode ser sinal de uma fortaleza. Uma fortaleza tem como objetivo de não ser invadida. Toda fortaleza, você sabia que ela é levantada estrategicamente? Apocalipse capítulo 18, versículo 2, se referindo à cidade de Babilônia, João escreveu assim: como sendo morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. As fortalezas estabelecidas na mente, na casa de uma família, de uma pessoa, ela pode ser também até mesmo numa cidade. Você sabia também que há fortalezas de Satanás e seus demônios nas cidades? Pode estar num bairro, pode estar numa determinada rua, provocando acidentes, em determinadas praças, facilitando a prostituição e o roubo. As fortalezas podem estar estabelecidas em empresas, nas escolas, em bares, comércio e assim em vários outros locais de uma cidade. Alguém já disse que fortaleza é os demônios tomando conta do lugar. E eu quero dizer para você que há muitos tipos de fortalezas espirituais. Fortalezas na mente, na alma, nas emoções, fortalezas físicas, doenças, enfermidades, fortalezas mentais, na mente, a forma de pensar. Há fortalezas doutrinárias. Uma fortaleza não é construída em qualquer lugar, nem de qualquer maneira, e nem da noite para o dia. Ninguém
passa por um terreno vazio num dia, e no dia seguinte é um prédio de 15 andares. Primeiro as escavações, depois os alicerces, as colunas, e então o prédio vai aparecendo. Satanás constrói uma fortaleza estrategicamente. Às vezes leva um tempo. E quando de repente a pessoa começa a pensar de forma diferente. O castelo de Malbork, na Polônia, por exemplo, levou quase 100 anos para ser edificada. É considerada a maior fortaleza de tijolos, bloquinhos de tijolos, a maior fortaleza de tijolos do mundo. O que eu quero dizer é que Satanás e seus demônios só podem construir uma fortaleza a partir de um direito legal dado, seja na mente ou num lugar. Podemos chamar esse direito legal de legalidades, que são os tijolinhos que damos ao diabo. Quando Satanás constrói uma fortaleza, é porque foi dado a ele os tijolos para ser levantados. Um pensamento errado hoje, um pensamento esquisito amanhã, e aí ele vai pegando esses tijolos e construindo a sua fortaleza em nós. E que tijolinhos são esses, pastor? Que pensamentos são esses? A Bíblia diz a respeito disso como pecado, e você já ouviu isso muitas vezes. Pecado é errar o alvo. É quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, erramos. Não obedecemos a Deus. A Bíblia também, no livro de Levíticos, chama o pecado, ou alguns pecados, de abominações. Algo abominável a Deus, algo que Deus odeia, detesta. Como, por exemplo, atitudes praticadas que nós fazemos contra Deus, por exemplo, a idolatria, o sacrifício humano, a construção de altares para oferendas a outros deuses, a prática da injustiça, a violência, os homicídios, prostituição, abortos, consumo de drogas e tantos outros. Isso são abominações, e quando se pratica a abominação, já deu início à fortaleza. E elas precisam ser destruídas. Elas precisam ser derribadas. E que arma, pastor, eu vou usar? Como eu vou fazer isso? Como essa pessoa pode destruir uma fortaleza? Que é a terceira palavra que está inserida no texto. Porque as armas da nossa guerra, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O apóstolo Paulo diz que o propósito de Deus é a destruição das fortalezas. É pôr para baixo, é demolir as fortalezas que foram construídas. E como que nós vamos fazer isso? Ele diz: as armas da nossa milícia, da nossa batalha, da nossa guerra, elas não são carnais, elas não são humanas, elas não podem ser humanas. Quando nós combatemos as coisas espirituais, coisas da nossa alma, na nossa mente, nos nossos sentimentos, nossos pensamentos, nas nossas intenções, no nosso poder volitivo de escolha, de decisão, de decidir, não está meramente na inteligência humana, ou nos recursos humanos, ou na destreza humana, não, elas são chamadas de carnais. Paulo está dizendo que humanamente o que temos no natural é insignificante, é ineficaz contra as ações dos nossos inimigos. Nossos inimigos, eles são espirituais. A nossa luta é contra seres que estão há mais tempo do que nós.
Eles estão mais ativos do que nunca, eles não envelhecem, eles não se cansam, eles são inteligentes, eles têm vontade e planos. Eles são astutos e rápidos e estão cheios de ódio. E aí, como é que nós vamos lutar contra os seres espirituais? No entanto, Paulo continua, ele diz: mas as nossas armas, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O sentido da palavra poderosas em Deus é que as armas que precisamos lutar adequadamente, ela tem a origem em Deus. Deus quem fez as armas. E se as nossas armas elas têm origem em Deus, então elas são eficazes. No mundo físico, o equipamento que os soldados usam para a guerra são providenciados pelo governo. No mundo espiritual, nosso equipamento é providenciado por Deus. E aí eu e você temos a responsabilidade de vesti-la. Abra sua Bíblia ou veja em Efésios no capítulo 6, versículo 11. Efésios capítulo 6, versículo 11. Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo continua a dizer: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: os teus inimigos são invisíveis. Bispo Ricardo, Bispo Elaine, irmãos, nos Céus Abertos de 2019 eu estava pregando, e um casal que senta bem assim no cantinho, o esposo ele teve uma visão. Eu estava pregando, e um ser de um aspecto terrível, enorme, ele se aproximava para pegar no meu pescoço. Eu relato isso no livro. Quando ele viu essa potestade, essa hoste espiritual, ele viu também atrás de mim um anjo enorme, com uma espada desembainhada. E quando este anjo então apareceu atrás de mim, este ser espiritual maligno fugiu, desapareceu. Os nossos inimigos são espirituais, você não vê. E aquilo que a gente não vê, a gente não sabe, não conhece, como que nós vamos lutar? E é por isso que a Bíblia diz: o que é que nós temos que fazer? Revestir de toda a armadura espiritual. E Paulo então ele descreve. Agora olha que coisa maravilhosa. Como é que nós vamos destruir as fortalezas? Como que nós vamos enfrentar, pastor? Por meio de Jesus Cristo. E se você for observar toda a armadura de Paulo aqui, ela é a pessoa de Cristo. Você precisa revestir-se de Jesus Cristo. Olha o que ele diz no versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele continua a dizer: e vestida a couraça da justiça. A couraça vai no peito, protege as emoções, o coração. Jesus Cristo é a nossa justiça. Eu coloco no livro aqui, bispo, algumas experiências, como eu passei, por exemplo. Eu quero dizer aos líderes de célula, vocês que estão fazendo o TLC, treinamento para líderes de células, muitos se afastam da libertação porque, imagina, pastor, eu vou expulsar os demônios e eles vão falar um monte de coisa. Eles são acusadores, eles são blasfemos,
eles xingam, eles chutam, eles dão um soco, eles gospem em você. Sabe por que isso? Porque eles têm ódio de você. Eles odeiam você. Eles não podem ir contra Deus, então eles vêm contra você. E muitos ficam intimidados com as agressões do inimigo. Eu era recém-convertido, bispo. Eu fui com o meu pastor, ele me chamou para mim acompanhar ele numa casa. E nós fomos e chegamos lá, uma adolescente, uma menina, estava na cama. Então, quando ele entra, ouvimos aquela pergunta: o que é que você veio fazer aqui, bigodudo? Ele dizia: eu vim aqui para te expulsar. E ele começou a expulsar, e eu comecei a dizer também: vai embora em nome de Jesus. Aí eu entendo que quem está no comando é que direciona. Aí o demônio disse para mim assim: o que você veio fazer aqui, crente de meia tigela? Olha a importância da armadura de Deus, capacete da salvação. Eu escrevo no livro: muitos desistem por causa das ameaças, das intimidações do inimigo. Mas eu quero dizer para você que ele é um inimigo derrotado. Jesus Cristo já venceu ele na cruz. E algum tempo depois, lá estava eu, expulsando demônios. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu preciso que o senhor vá rapidamente na minha casa. O meu filho está com uma faca na mão e está quebrando tudo. Eu cheguei na casa, irmãos. A casa estava destruída, bispo Ricardo e Helena. Os móveis, tudo, estava no chão, prato, tudo. E ele estava rosnando dentro de casa com uma faca. Eu entrei na porta e ele fez a pergunta: o que você veio fazer aqui? Só que eu não era bigodudo, né? Eu não usava bigode. O que você veio fazer aqui? Eu falei assim: eu vim aqui te expulsar. Quando ele veio em minha direção, eu estendi a mão e ele caiu. Ele caiu. Aí cheguei em cima dele, eu falei assim: olha para mim. Ele falou assim: eu não posso olhar para você. Você está entendendo, irmão? Tem muitos que não querem se envolver por causa de acusações, por causa disso, daquilo. Ele vai fazer um monte de ameaças. Mas você não pode retroceder. Eu conto isso para a glória de Jesus. Eu conto isso para você entender que aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Não se intimide. Libertação é tirar as pessoas das mãos do diabo. É colocar o diabo no seu, o Satanás e os seus demônios no seu devido lugar. Fora das pessoas. Então, Paulo está dizendo aqui: como que nós vamos destruir as fortalezas? Usando a armadura de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça. Eu explico isso no livro, peça por peça. Isso é chamado de panóplia. Panóplia, no grego, é um termo que é um equipamento completíssimo. Olha que coisa mais linda, irmãos. Deus deu a mim e a você um equipamento completo. Eu estava lendo, bispo, que o soldado Mariner, um soldado norte-americano, quando ele foi guerrear na guerra do Iraque, o seu equipamento, ele pesava quase a metade do seu corpo. Mas se ele não carregasse esse equipamento, ele estaria frito.
Ou seja, dentro desse equipamento tem tudo o que ele precisa. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Isso me faz lembrar aqui de um outro episódio que aconteceu. Uma irmã me ligou e disse: pastor, eu preciso que o senhor venha aqui orar. Está acontecendo na minha casa aqui umas coisas esquisitas, umas coisas estranhas que nós não estamos entendendo. Quando eu cheguei na casa da irmã, você pode imaginar, olha para um piso como esse. A casa da irmã era bem bacaninha. Olha um piso desse. Imagine um piso desse soltar. Explodir para cima como se fosse um pedaço de papelão. Quando eu cheguei, alguns pisos já tinham. Aí quando eu entrei assim, começou um pau, pau, pau. Começou a estourar. E aí começou a vir para onde nós estávamos. Nós estávamos na porta. Aí eu falei: vem aqui, fica aqui pertinho. Aí eu comecei a repreender, comecei a ordenar que aqueles demônios, a gente não faz a ideia da força que eles têm. A Bíblia relata o caso do gadareno. Leia lá na Bíblia. Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 8. Fala sobre o gadareno, que eles tentavam aprisionar ele com correntes. E ele despedaçava que parecia um cordãozinho de nada. Os nossos inimigos viveram e vivem há mais tempo do que nós. Eles são fortes. Eles são invisíveis. E eles têm ódio e planos. Mas tem um que está com você que é muito maior. Por isso, vista a armadura de Deus para vencer, né? E eu quero mencionar aqui, para mim fechar aqui a mensagem, dentro dessa visão, as armas espirituais. A primeira arma é o arrependimento. Pastor, como é que nós podemos destruir as fortalezas do maligno? Começa pelo arrependimento. Lembra dos tijolinhos que a gente mencionou? Das legalidades? Você sabe o triste quando você vê uma pessoa possessa, endemoniada? Você sabe o que é o triste? É que ali está uma pessoa longe de Deus. Longe de Jesus. Os demônios entraram naquela pessoa por alguma legalidade. Alguma porta foi aberta. Algum tijolinho foi dado. Então, o arrependimento é um ato pelo qual a pessoa reconhece o seu pecado e abandona, confessando a Deus. Não apenas para livrar uma pessoa do inferno, mas para restaurar a semelhança de Deus na vida dessa pessoa. Você sabia que o nosso inimigo não quer que confessemos os nossos pecados para Deus? Você sabia disso? Ele quer que a gente acumule pecado sobre pecado, ou esconda o pecado debaixo do tapete. Mas por quê, pastor? Por que ele não quer que confessemos? Por quê? Porque enquanto uma pessoa não confessa o seu pecado a Deus, ele continua tendo vantagem e legalidade de construir ou de fortalecer esta fortaleza. Então, por isso que é importante se arrepender e confessar a Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados, não estamos apenas removendo o lixo, mas removendo o mau cheiro, e aí as moscas vão embora. Imagina se os lixos fossem acumulados dentro da nossa casa. Irmãos, nós não suportaríamos viver.
Imagine que todo o lixo de tantos anos de casados, por exemplo, você não removesse e deixasse no seu quintal, como é que estaria? Mas você já viu, né? Você remove diariamente ou 2, 3 vezes na semana e fica aquela água, né? E as moscas ficam ali. Você tem que remover o lixo e lavar, tirar aquela água. E como é que a gente faz isso na vida espiritual, pastor? Pelo arrependimento. Confissão. Deus, me perdoa. Deus, eu reconheço o meu pecado. A segunda arma é levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Pastor, como é que leva um pensamento cativo, preso? Como é que é um pensamento prisioneiro? Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você escuta, que você ouve, que dizem para você, tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que falar desse jeito. Compare com as Escrituras. Aquilo que você ouve lá fora, no trabalho, muitas vezes, na faculdade, na escola, na rua, no comércio. Você não pode aceitar. Isso não pode ser um modo de viver. Você tem que conferir com a Bíblia. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Paulo não está sendo contra aqui, meus irmãos, o entendimento, a intelectualidade. Não, o que Paulo está advertindo é a intelectualidade, sim, rebelde e desobediente a Deus. Muitas vezes alguém pode passar um pensamento errado. Então, levar cativo é não dar a determinados pensamentos a liberdade de agir em nós. Cada pessoa se transforma intelectualmente ou espiritualmente de acordo com o que pensa. Terceira arma, cuide com os seus pensamentos. Dizem os especialistas que o nosso cérebro, com um pouco mais de 1 quilo, contendo 100 bilhões de neurônios, processa em torno de 6.200 pensamentos por dia. Isto quer dizer que a cada 14 segundos, um novo pensamento. O que é que está entrando na nossa mente? O que é que nós estamos pensando? Alguém já dizia assim, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazerem ninhos. São muitos os pensamentos, são muitas as coisas que a gente vê, observa, escuta, ouve. É televisão, internet, é rádio, é tanta informação, irmãos. O tempo da tecnologia. Mas se nós não impedirmos, não, espera aí, esse pensamento é meu, é de Deus ou é do diabo? Você sabia que há 3 fontes de onde vêm os pensamentos? Deus nos deu a capacidade de raciocinarmos. Os pensamentos podem vir de Deus. Deus diz assim na sua palavra, Jeremias 29:11, bem sei os pensamentos que têm a vosso respeito. E tem as coisas do diabo. Jesus teve que repreender um dos seus discípulos, dizendo, para trás de mim, Satanás. Pedro não estava endemoniado. Mas o que é que aconteceu com Pedro? É que ele havia acolhido uma seta do diabo. Então Jesus teve que repreendê-lo. Então, quando você perceber que não é um pensamento seu ou de Deus, repreenda. Pensamentos, como Paulo disse, que vão contra o que Deus pensa em relação a mim e a você. Então, jamais acolha pensamentos para pecar. Pensamentos de incredulidade, de discórdia, de depressão, de medo, de inferioridade, de condenação. Tem pessoas, irmãos, que têm uma culpa enorme. Quer que alguma coisa lhe aconteça para pagar alguma coisa. Existe sim a culpa, o sentimento de culpa. Quando confessamos o nosso pecado, Deus perdoa o nosso pecado e também restaura essa questão da culpa. Ele remove. Por que a culpa é removida? Porque você acertou a questão com Deus.
Então ele é fiel. Pensamentos como não sou importante, eu não sou uma pessoa inteligente, eu não tenho boa aparência, eu não vou subir na vida, eu não vivo bem, não tenho valor algum, eu acho que eu não estou agradando a Deus, eu acho que eu não sou uma pessoa suficiente espiritual. Pare de pensar isso. Pare de pensar. Se você ama Jesus, e eu creio que você ama Jesus, você está aqui de manhã nesse culto, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, você é uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que ama Jesus, que fala do Evangelho, repreenda esses pensamentos. Destruir fortalezas é estar alerta a todo e qualquer pensamento, e aquele pensamento que não estiver enquadrado nos princípios da Bíblia, repreenda. Você já viu como é que trabalha um vigia? Ele está ali guardando. Ele está guardando alguma coisa. Ele está protegendo. Quando ele vê alguém estranho se aproximando, o que é que ele faz? Alto lá. Identifique-se. Quem é você? O que você quer? E assim nós podemos fazer também com os nossos pensamentos. Alto lá. Quem é que está me mandando esse pensamento? E eu quero encerrar falando aqui de Filipenses 4:8, que diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Como é que eu posso ter bons pensamentos, pastor? Palavra, Bíblia. Troque, mude a sua forma de pensar. Como, pastor? Medite na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Quando você participar de um culto e você prestar atenção nas letras dos hinos, você vai trazer isso para a sua vida. É isso que eu tenho que pensar. No momento de dificuldade, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que louvar o nome de Jesus. Eu posso buscar a Deus, posso buscar ajuda. Eu posso me restaurar na presença de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Pense naquilo que é puro, verdadeiro, honesto, justo. Como, pastor? Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos?